hoje é como que eu resolvo uma solução de crédito, como que eu ofereço uma solução de crédito de forma tradicional e também utilizando técnicas avançadas de machine learning. Vou entregar a palavra para o professor Bruno Jardim e eu fico por aqui assistindo com vocês. Que maravilha, só alegria. Bom, vamos validar aqui, né? Vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo, tá tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, para validar aqui tudo hoje em dia eu tenho colinha para tudo, né? Então, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Gustavo, Reinilton, Marcos, Isaac, Aline, squad campeã, certo? Maravilha. Esse vídeo vai ficar gravado e muitos gestores, gerentes, superintendentes, executivos, diretores, pessoas que contratam profissionais na área de ciência de dados, de engenharia de dados, de análise de dados, elas vão assistir esse vídeo. Então, você que vai assistir, que está assistindo esse vídeo aí, saiba que essa foi uma squad que resolveu um problema de crédito, e a gente sabe que resolver problema de crédito hoje é um perfil difícil de se encontrar no mercado. E hoje eu quero bater esse papo com essa squad, vou reforçar os nomes aqui, ó. O Gustavo Lenin, que tá até aparecendo aqui para mim, tá com a câmera aberta aqui, ó. O Gustavo, a Aline, o Rei Newton tá aqui, ó, o Rei. Vamos lá, o Isaac, cadê o Isaac aqui na tela? Minha tá aparecendo aqui, ó. O Isaac Macedo tá aí, a Aline já falei, cadê o Marcos? O Marcos tá ali, ó, levantou a mão, maravilha. Galerinha da squad campeã. Esse problema, só para dar um overview, né? A gente, na Pod Academy, a gente montou um esquema em hackathon, formato hackathon, para que os alunos pudessem ter uma vivência do que é a realidade do mercado hoje. Por quê? Porque só teoria não resolve a dor do negócio na prática, no mercado. E se a gente só fala de mão na massa prático, né? Eu vejo que muita gente fala de portfólio de projeto, eu brinco, fala, começou no Import Pandas, já tem coisa errada, tem que dar um passo para trás. Não começa no Import Pandas, tem que ter uma discussão de negócio antes. Então, aqui a gente achou uma forma, através desse hackathon, de resolver um problema de negócio que o mercado tem, e aqui a gente resolveu um problema de crédito, que é uma dor que muitas empresas têm, empresas variadas, né? Bancos, fintechs, até seguradoras que estão agora entrando por um ramo de tem uma área de crédito dentro, varejo, assim, é um mercado amplo demais. E resolver esse tipo de problema traz muito valor para esses segmentos de negócio. Então, a gente encapsulou um problema de negócio, de mercado, uma dor real que o mercado tem hoje, dentro da Pod Academy, no formato de hackathon, e para resolver, a gente substituiu o que antigamente, antigamente não, né? A maior parte dos MBAs, cursos de formação, ainda falam muito em TCC. Não, aqui a gente olhou para frente. Por que o mercado precisa? Squad. Hoje é uma squad, uma composição de um time, de uma equipe. Trabalhar em equipe para resolver o problema. Está aqui, então, a squad que resolveu. A gente tinha várias squads, fizeram um trabalho régua alta, fizeram um trabalho excelente. Todas as squads que participaram fizeram uma entrega muito bacana, só que a gente combinou de que haveriam critérios. Uma banca de executivos, diretores, superintendentes, gerentes, executivos de negócio e técnicos e professores compuseram essa banca para dar notas baseadas na apresentação, notas que tinham como premissa a comunicação, quesitos técnicos, as entregas, documentação, artefatos de implantação, o cuidado e a empatia com o negócio, a tradução do técnico para um idioma que o negócio entenda, tudo isso foi levado em consideração, além de uma pontuação dentro do Kaggle, porque nós fizemos essa competição fechada dentro do Kaggle, que é um ambiente muito importante para quem está estudando, se formando na área. Compondo tudo isso, a gente ordenou a maior nota, está aqui a squad que teve a maior nota, e eu trouxe essa squad aqui porque vai ter uma visibilidade incrível para incentivar os técnicos que estão entrando na área e para mostrar esse trabalho incrível e impecável para os gestores do mercado que estão vendo, e eventualmente essas pessoas podem circular pelo mercado. Falo isso com dor no coração, né? Porque o Gustavo aqui, eu estou até vendo a galera assediando ele já, porque ele está com a gente aqui na Prof Data, né? Então, já estou até vendo, ó, Gustavo, cuidado desse negócio aí, melhor você deletar seu LinkedIn. Então, eu fico muito feliz de mostrar esse trabalho incrível, divulgar esse trabalho que foi muito bacana, é uma oportunidade para a gente fazer essa conversa. Pessoal, vou passar a palavra para vocês,
todos têm aí o tempo para conversar, para apresentar, para mostrar o trabalho. Eu vou pontuando aqui, a ideia não é eu ficar interrogando vocês, eu quero que vocês mostrem o trabalho, essa solução incrível que vocês fizeram, e o que eu vou fazer o papel aqui é de extrair mais à medida que eu achar que eu posso perguntar algo que seja enriquecedor. Tá? A ideia não é pressionar, não, a ideia é extrair mais conteúdo para mostrar o que de bacana que vocês fizeram, para ter muita visibilidade. Então, palavra com vocês aí, excelente apresentação. Perfeito. Muito obrigado, Brunão. Muito obrigado aí pelas palavras. Foi uma honra fazer esse trabalho. A gente realmente teve um empenho gigante, né? Porque a gente sabia que era uma competição de alto nível e que tiveram várias apresentações de alto nível, então foi bastante disputado. Conquistar esse primeiro lugar para a gente foi uma conquista considerável, então a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou colocar aqui a apresentação aqui na tela e aí o Marcos vai dar início, tá? Só um minuto. Perfeito, Marcos. Bom dia. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Perfeito, então. Bom, sou o Marcos, né, integrante aí da Squad 3. Vou começar essa apresentação aqui para vocês, onde a gente dá uma visão geral aí de tudo que a gente vai abordar ao longo da nossa reunião aí de hoje, tá bom? Bom, aqui nesse slide nós basicamente reunimos todos os tópicos que serão abordados aí pela equipe, né, pela Squad 3, ao longo aí das apresentações, onde nós basicamente vamos apresentar a equipe, um framework com um roadmap, né, o entendimento do negócio, o entendimento dos dados, a preparação dos dados, modelagem, avaliação, até a implementação do modelo, tá? Então, todos esses itens, eles serão aí esmiuçados aí durante a nossa apresentação. Tá? A equipe, ela foi composta pelo Gustavo, né, o nosso PM, o Renilton, Isaac, Aline e eu, o Marcos. Tá? Caso vocês queiram se conectar conosco, inclusive tem um QR Code aí do lado do nosso nome, tá? Que direciona vocês lá para o LinkedIn, tá bom? Para o nosso LinkedIn. Nosso canal de comunicação durante a elaboração aí do Hackathon, basicamente foi pelo WhatsApp, o Discord, e quando foi, né, necessário, nós tivemos aí algumas reuniões via Google Meeting, tá bom? A gestão do projeto, ela basicamente foi gerenciada aí utilizando a ferramenta Trello, né, onde a gente colocou todas as sprints necessárias aí durante a execução das atividades, tá? E nós utilizamos também o Git como o gerenciador aí o versionamento, né, para a gente ter aqui um controle de todas as versões aí dos códigos que foram elaborados para a gente chegar na solução final da nossa implementação, tá? Perfeito. Dando continuidade aqui na apresentação, nós trazemos agora o framework que utilizamos, que foi o CRISP-DM, né? Então, a gente começa aqui com o entendimento do negócio. A gente sabe que toda solução de ciência de dados, ela começa num negócio, assim como ela termina no negócio. Então, a gente primeiro precisa entender a dor do negócio e saber o meio, como nós vamos resolver aquele problema. Então, para isso, a gente teve o nosso kickoff, né, onde foi apresentado o problema que seria resolvido. A gente teve algumas reuniões com gestores de negócio, para a gente poder entender um pouco mais sobre a Podbank, um pouco mais sobre o cenário, né, o contexto e as necessidades da Podbank. Então, a partir disso, a gente foi desenvolvendo a nossa solução. Em seguida, a gente veio para o entendimento e preparação dos dados. Então, a gente
precisou entender como é que os dados estavam distribuídos, né? Quais eram as tabelas que a gente iria utilizar, quais dados estariam naquelas tabelas, porventura, eventuais tratamentos que a gente precisaria fazer. E tudo isso a gente, primeiro, precisou conversar com o gestor de dados para poder a gente entender onde é que esses dados estavam, como é que eles estavam organizados. E aí, em seguida, a gente partiu para entender esses dados. Então, a gente entendeu, a gente dividiu aqui o processo de tratamento desses dados em algumas sprints para a gente organizar melhor o desenvolvimento do projeto e acompanhar todo o fluxo do desenvolvimento do projeto. E a gente alinhou aqui algumas entregas, então a gente distribuiu as tarefas em alguns membros das equipes, da equipe, perdão, para a gente conseguir dar uma velocidade um pouco maior nessa etapa, né? Já que a gente sabe que a etapa de preparação dos dados, entendimento dos dados é uma etapa crucial no projeto de dados e uma etapa que demanda bastante tempo, né? Então, a gente preferiu dividir essa etapa em alguns membros para a gente conseguir fazer numa velocidade um pouco mais rápida, em virtude do prazo do hackathon, né? Em seguida, a gente veio para a modelagem, onde a gente criou os nossos modelos, a gente fez tunagem de hiperparâmetros, a gente fez todo o processo técnico da construção do modelo de machine learning, né? E, porventura, em seguida, a gente fez a avaliação desses modelos, segundo as métricas que nos foram recomendadas, e aí a gente fez a escolha dos melhores modelos. Em seguida, veio a etapa de implantação, né? E é basicamente isso, tá? Então, esse foi o roadmap que a gente utilizou para o desenvolvimento do projeto. Nessa primeira etapa agora da apresentação, a gente vai vir com o entendimento do negócio, e aí eu gostaria de chamar o Isaac para trazer isso aqui para a gente. Bom dia. O pontapé, né, inicial do nosso trabalho foi entender qual era a necessidade. E a Podbank, ela é uma startup, né, do setor financeiro, que ela tem concedido crédito. Ela concede crédito a pessoas com pouca informação creditícia. E essa escassez, ela demanda da empresa que tenha-se um modelo de crédito mais robusto e ele saia um pouco da dependência do BI. E é nesse contexto que surgem os principais objetivos da Podbank, que consistem em medir a inadimplência. E o que seria medir a inadimplência? Fazer a gestão dos riscos envolvidos na concessão de crédito para essa população com pouca informação e também fazer uma concessão de crédito para essa população com pouca informação creditícia de uma forma mais segura e assim, concedendo mais crédito, mas também tendo uma segurança. Com base nisso, surge a proposta de desenvolver um modelo, um planejamento com foco em modelos estatísticos. E na primeira etapa desse processo, consistiu em fazer um modelo de application. Para avaliar a eficácia do modelo, foi adotada as métricas de KS, Gini, ordenação e score de 10 faixas. E além disso, perfeito, obrigado. E além disso, nós fizemos a submissão das nossas bases escoradas no Kaggle, visando a calcular o desempenho do modelo com base na métrica ROC-AUC. Essa abordagem, ela não visa apenas medir a inadimplência e controlar a inadimplência, mas também otimizar a eficiência na concessão do crédito, buscando, né, obviamente, um processo mais robusto e fundamentado em dados estatísticos, em modelos estatísticos. Boa tarde, bom dia, né, na verdade, pessoal. E além da gente entender, né, profundamente a parte técnica, né, dos modelos estatísticos, a gente também precisa entender o nosso público, né? Então, a gente fez essa análise de negócios em cima da nossa carteira atual de clientes, que a gente pegou a nossa base de Application Train, que é a nossa carteira atual de clientes, né? E ela tinha 215 mil clientes nessa carteira. E a gente fez o estudo e entendemos que 8,9% desses clientes são inadimplentes e 91% adimplentes, né? Ou seja, pagam certinho ali o empréstimo que pegou com a Podbank.
Além disso, a PodBank oferece 2 tipos de produtos de crédito. Um dele é o Revolving Loan, que seria o crédito rotativo, e o Cash Loan, que seria o dinheiro mesmo que a pessoa pega em dinheiro, ela pega lá 30 mil, 20 mil emprestado, e vai pagando para a PodBank isso mensalmente, né? Dá para perceber que a maior parte dos nossos clientes vem dessa parte do Cash Loan, né? Então, 194 mil pessoas, e só 20 mil pessoas ali do crédito rotativo. E a gente consegue ver também a taxa de maus pagadores que tem relacionada a cada produto desse. Então, faz um pouco de sentido, né, que a maior taxa de mal pagadores esteja alocada no produto que tem o maior número de clientes. Então, 8,3% está ali no empréstimos em dinheiro. Gustavo, pode passar, por favor. Continuando, aprofundando, né, a gente também quer entender um pouquinho da persona desse cliente que a gente está trabalhando, né, se são pessoas de baixa renda, de alta renda, qual que é o público mesmo para a gente poder, de fato, se conectar ali com eles e poder trazer uma solução de negócio que faça sentido também para o público que a gente está abrangindo. Então, a gente fez ali a renda média do nosso público, a gente fez o valor médio do empréstimo, que geralmente os nossos clientes têm, a idade média que eles têm quando estão aqui com os nossos clientes, e a gente percebeu que do nosso público, 26% deles têm trabalhos com serviços gerais, e a maioria deles só tem ensino médio completo. Então, a gente vê que é um público ali de uma classe média, mais ou menos assim, com uma família menor. E isso é muito importante a gente entender para que a hora que a gente for passar para o entendimento dos dados, esses dados façam sentido e não sejam só números, né? A gente está tratando com pessoas. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve? Tá me ouvindo? Meu nome é Renilton, né? Primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de ter participado do Hackathon. Foi uma experiência sensacional, muito enriquecedora. Acho que para todo mundo que participou do Hackathon, que teve essa oportunidade de trabalhar, de entender, acho que o nível de conhecimento nosso subiu absurdamente. Então, só agradecimento aqui, primeiramente, antes de falar, tá? Eu vou falar sobre a parte do entendimento dos dados, né? Que, seguindo a metodologia do CRISP-DM, é a segunda etapa. E é uma etapa muito importante, crucial, como o Gustavo abordou inicialmente, que ela é fundamental, né? Se a gente não conseguir entender bem direito a parte do entendimento dos dados, né? Foi um redundante aqui, mas a gente pode não obter os resultados esperados quando a gente estiver trabalhando lá no treinamento do modelo, e enfim. Para isso, a gente, depois do problema, né, passado para a gente teve uma reunião com o gestor de dados, procurou entender quem era a pessoa que cuidava dos dados, né, identificou essa pessoa e marcamos uma reunião para poder entender o que a PodBank tinha disponível conforme o problema que a PodBank solicitou para a gente. Marcamos essa reunião com o gestor de dados, elaboramos inicialmente o que a gente ia perguntar para ele, né, para a gente não chegar lá, seria mais uma reunião necessária, então a gente mapeou tudo certinho, objetivamente, o que a gente precisava para poder desenvolver o modelo. Após essa reunião, depois de muita conversa, o gestor de dados ele foi identificando as tabelas que ele tinha disponíveis e apresentando para a gente, e a gente conseguiu mapear, né, e conseguir as tabelas que estão aí no slide. Primeiramente, a gente tinha a tabela de application, que era a tabela principal, onde tinha nosso target, né, onde tinha nossa variável resposta, informando se o cliente era adimplente, o empréstimo, né, ele foi adimplente ou inadimplente. Então, era o ponto de partida a gente identificar essa tabela que tinha nosso target para a gente poder executar o trabalho. Também conseguimos mais 4 tabelas de históricos, conforme nossa reunião. Foi a tabela de empréstimos anteriores, aplicação, né, de empréstimos anteriores, empréstimo histórico de pagamentos, que
como é que o cliente pagou esses empréstimos nos últimos meses, nos últimos anos. Informações de empréstimo em dinheiro, era uma das tabelas que tinha lá para a gente disponível, para a gente extrair informação. Cartões de crédito, né, saldo de cartão de crédito, e conforme a solicitação da PodBank, que era conceder crédito para pessoas, conceder mais crédito, né, com menos risco, a PodBank estava, como é que fala? Ela estava capturando clientes, né, para a carteira. Então, a gente não tinha todos os dados nos dados históricos e a gente sentiu a necessidade de possuir os dados externos, né? Esse levantamento foi feito junto com o gestor de dados e a PodBank já tinha esses dados externos, né? Os dados externos são importantes para a gente que tenha um modelo mais assertivo lá na hora da aplicação, né? Então, vamos lá. Passando aí, Gustavo, por favor. Bem, pulamos a parte do entendimento dos dados. Foi uma etapa que a gente investiu muito tempo, né, conforme o Gustavo falou, para poder entender, e mesmo assim tivemos que voltar várias vezes na etapa do entendimento, porque aparentemente tinha uma documentação, mas quando a gente ia ver nos dados, tinha coisas que não faziam muito sentido, e a gente teve essa dificuldade, tivemos que voltar várias vezes no entendimento dos dados, criar uma estratégia para poder validar essa informação que a gente tinha imaginado era realmente correta, né? Então, pulamos para a parte de preparação dos dados, né? Tivemos aí um trabalho em equipe, separando as tabelas inicialmente, para as tabelas que a gente tinha de informação do gestor de dados. Desenvolvemos quase exatamente 6.000 variáveis, um pouco mais, um pouco menos, eu não tô lembrado assim de cabeça, mas foram 6.000 variáveis que foram desenvolvidas, foram criadas nessa etapa de preparação dos dados. Tivemos algumas variáveis que tiveram importâncias significativas, e eu estou colocando aqui os processos que utilizamos para poder ter essas variáveis importantes. Primeiramente, a gente utilizou a agregação, né, de mínimo, máximo, soma, mediana, para todas as tabelas. Fizemos um teste lá com a importância, acabamos que não tivemos um resultado esperado, voltamos para poder entender melhor e desenvolver outras variáveis a partir dos dados que a gente tinha disponível. Criamos variáveis temporais, não existia tempo lá, né, a gente teve que criar variáveis conforme meses, então a gente criou variáveis views entre 3, 6 meses, 9 meses, mês, 2, 4 meses, então a gente criou essas views de tempos. Criamos variáveis e razões entre uma variável e outra para ver se a gente conseguia ter um melhor desempenho, né? Também selecionamos os primeiros e os últimos empréstimos, né? Uma tentativa de melhorar enriquecer nossos dados, né? A gente pegou os 2 primeiros empréstimos do cliente, da pessoa, e trouxe para cá, selecionamos os últimos também e trouxemos para o nosso booking. E também fizemos uma análise em cima das variáveis que estavam com mais importância lá na Application Train, né? Como foi feito esse levantamento? Existiam 3 variáveis externas que, durante o processo de seleção, de importância, elas tinham uma importância grande, elas sobressaíam entre as outras. Então, a gente tentou criar variáveis em cima dessas 3 variáveis externas que estavam lá. Tá? Uma das variáveis que chamou mais atenção, pontuar aqui, foi a gente pegou essa variável externa e criou números vizinhos, né, entre os 500 informações vizinhas, né? Então, pegamos 250 para cima, 250 para baixo, conforme o target, para poder obter um resultado bem. E essa variável, ela acabou que se considerando importante no final da etapa. Depois desse processo, fomos para a parte de data prep, né? Com 6.000 variáveis, a gente inicialmente teve dificuldade para poder rodar essas 6K de variáveis, até porque a gente, no processo de aprendizagem, a gente
A gente selecionou todos os bookings, consolidou tudo em um só, e haja máquina para poder rodar tudo isso aí. Então, a gente tivemos várias conversas, tentamos colocar fora, né, para ver se rodava em uma máquina da AWS. Fizemos algumas estratégias, e inclusive o que ajudou a gente nessa etapa aqui a procurar uma estratégia que saísse foi depois que a gente teve um batimento com o gestor, né, do projeto, onde ele falou que existia outros caminhos para a gente poder, foi com o Brunão falou que tinha outros caminhos a gente poder melhorar essa questão das variáveis, né? Então, a gente foi selecionando por etapas, por books, para poder, para a máquina conseguir resolver aquilo tudo, né? A gente inicialmente botava para rodar e a aplicação caía, derrubava a máquina, ficava horas, e a gente precisava ter inicialmente alguma coisa ali para poder direcionar a gente se estava certo, se aquilo estava correto, se a gente estava indo por um caminho, se aquele modelo estava performando melhor, se a gente estava aumentando as métricas, e esse tempo estava demorando e a gente precisava fazer acontecer, né? Não foi da melhor forma, mas o ótimo é inimigo do bom, né? Então a gente tentou, depois até a gente melhorou o script para poder, o modelo, para poder ele fazer sozinho, mas essa etapa foi meio que manual, a gente quebrar os buckets e selecionar as variáveis, né? Pela parte da data prep, nessa etapa, a gente elimina os misses, né? Elimina os nulos, tira os nulos das variáveis, faz assim, tira as variáveis constantes, tudo que estava constante lá, dos books, né? Das 6.000 variáveis. A gente avalia o preenchimento dos nulos conforme o tipo da variável, se ela numérica, se ela objeto. Então, a gente preencheu essas variáveis para que pudessem todas ser preenchidas, né? E depois aplicamos a correlação, onde essa etapa aí eliminou bastante variável. Então, quando a gente chegou na parte de aplicar o algoritmo de seleção de variáveis, a gente já tinha uma etapa bem considerável de variáveis. Inicialmente, né, aí pulando para a etapa de seleção de variáveis, né, inicialmente a gente utilizou o Random Forester, né, nas primeiras seleções. Depois passamos para o Gradient Boost, que melhorou bastante, né, tivemos aí uma melhora nas variáveis. As variáveis, elas performaram melhor quando a gente começou a fazer as métricas, testar os modelos. E também a gente acabou fazendo um teste com PCA, mas a gente não conseguiu tempo hábil para poder testar exatamente se aquela técnica ela tinha um melhor resultado. Então, o modelo utilizado ali foi o Gradient Boost para poder selecionar as variáveis. E, por fim, chegamos ao total de 446 variáveis após a aplicação do Gradient Boost. Obrigado aí, gente. Na etapa de modelagem, a gente utilizou esses algoritmos, tá? Regressão logística, árvore de decisão, random forest, gradient boosting, XGBoost e o LightGBM. Então, a gente prezou aqui pela explicabilidade que a regressão logística tem, e quanto ao desempenho, a gente viu que o LightGBM ele sobressaiu. Então, a gente adotou esses dois modelos, a gente trouxe essas duas abordagens para que a gente trouxesse isso para o negócio e, aliado ao negócio, a gente pudesse tomar a melhor decisão do que seria implementado na PodBank, o que faria mais sentido nesse primeiro momento. Então, em relação ao modelo do LightGBM, a gente também fez aqui uma otimização de hiperparâmetros, visando extrair o máximo de desempenho desse modelo. E para a otimização, a gente utilizou o Optuna. Então, nesse primeiro momento, a gente traz aqui as métricas, né, as principais métricas aqui da regressão logística. A gente trouxe os resultados divididos em treino e teste. Então, a gente percebe aqui que os resultados entre treino e teste estão bem estáveis, o que é bastante bom, né, para o nosso modelo. A gente quer que o modelo ele consiga capturar os padrões nos dados, de modo que ele consiga ter uma estabilidade em dados não vistos. Então, você quer um modelo que seja capaz de prever bem aquele dado que você nunca viu, porque é assim que ele vai ser utilizado na prática, né? Então, não adianta nada um modelo que performa muito bem no treino, por exemplo,
e não performe tão bem no teste. Então, aqui a gente vê que esse princípio ele é atendido. Então, a gente trouxe aqui as métricas ROC-LC, Gini e KS. Essas métricas, elas nos ajudam a identificar, por exemplo, o quão bem o nosso modelo ele está nos ajudando a discriminar o bom e o mau pagador. Então, a gente consegue ver o quão bem esse modelo está pontuando nesses quesitos, tá? Então, por isso que essas métricas são tão importantes na área de crédito. Então, se você tem um modelo que tem pontuações, quanto mais elevadas as pontuações, melhor, porque significa que você está conseguindo ter uma maior discriminação aqui do seu tipo de cliente, né? Você vai conseguir separar melhor quem é bom e quem é mau pagador. Então, a gente trouxe isso para a regressão. A gente trouxe aqui também a ordenação por decil. Então, a gente separou aqui o nosso público em 10 decis. Então, esses decis aqui, eles correspondem a porções de volumes iguais, certo? E aí a gente foi ver como é que estava a ordenação do nosso score ao longo desses decis. A gente sabe que, pensando na aplicação real, né, do nosso modelo, ele precisa ter uma ordenação, porque eu preciso criar regras de negócio a partir dele. Então, não faz sentido eu ter algo que não seja monotônico, né? Eu ter algo que tenha uma oscilação. Né? Então, eu preciso ter uma ordem. Ele precisa respeitar uma ordem para isso. Então, outro ponto bastante relevante da gente ressaltar aqui o que a gente quer que aconteça é que nos decis de pior score, a gente quer que os maus estejam mais concentrados, certo? Então, quanto mais maus estejam concentrados aqui nos primeiros scores, melhor para a gente. E aí, para a gente ver isso, eu trouxe essa visão aqui dos maus acumulados. Então, aqui no primeiro decil, a gente tem 33%, e no segundo, 50% dos maus, todos os maus que estão na nossa base, estão concentrados aí, sabe? Então, 50% dos caras que são maus na nossa base de público, eles estão concentrados até o segundo decil. Isso é bastante positivo para o nosso modelo. Daí a gente fez o mesmo processo para o Light EBM. Então a gente percebe aqui que o nosso Light EBM, ele consegue ter uma pontuação ainda maior do que a regressão logística, né? Como a gente mencionou anteriormente, o Light EBM, ele foi escolhido pelo seu alto poder de desempenho, como a gente viu aqui no desenvolvimento desse trabalho, e aqui são os resultados dele para essas 3 métricas que a gente trouxe lá atrás. Então, ele pontua melhor nas 3 métricas, e a gente tem como ver aqui também que o resultado entre treino e teste não está assim não está uma coisa tão discrepante, tá? Está relativamente próximo. Ele foi aceitável, principalmente também porque quando a gente subiu o nosso modelo no Kaggle, a gente percebeu que a pontuação, né, no Kaggle era o ROC-LC, a gente viu que a pontuação lá no Kaggle estava muito próxima disso aqui. Então, esse foi ainda mais um indicativo de que o nosso modelo ele tinha uma confiabilidade em dados não vistos. Então, a gente conseguiu separar aqui a nossa base entre treino e teste, avaliou no treino e avaliou no teste, e, além disso, a gente utilizou como parâmetro o desempenho que a gente obteve lá no Kaggle. E como a gente viu que o desempenho estava bem próximo do desempenho na base de teste, a gente ficou confortável em trazer essa solução aqui para a PodBank. Em seguida, a gente fez o mesmo processo de trazer a ordenação por decil. A gente consegue ver aqui que o Light EBM, ele consegue também respeitar aqui a ordenação, tá? Tanto para o treino quanto para o teste, mas a gente percebe que ele consegue concentrar de uma forma maior os maus nos primeiros decis, tá? Tanto é que se a gente for olhar aqui nessa tabela que a gente trouxe aqui de maus acumulados, a gente percebe que, enquanto, por exemplo, a regressão logística concentrava 50% de maus até o segundo decil, a gente tem aqui que no Light EBM é 57%. Então, a gente já tem um ganho aí na casa de 7% percentuais, o que é bastante relevante, se tratando da aplicação para o negócio, né? Em seguida, para facilitar a nossa visualização, a gente trouxe aqui a comparação entre essas 3 métricas para os 2 modelos. E aqui, lembrando que a gente utilizou para isso aqui a base de teste, né? Para ter um grau de confiabilidade maior que na nossa comparação, né? Evitar algum viés de overfitting
na nossa análise. Então, a gente trouxe aqui tanto o ROC-LC, o Gini e o KS. Então, a gente percebe que nas 3 métricas, o LightIBM teve ganhos consideráveis, comparado com a regressão logística, e a gente trouxe também aqui a ordenação por decil, né? A gente vê, como eu falei lá atrás, que o LightIBM ele consegue concentrar melhor os maus nos primeiros decis, o que é bastante relevante, como eu disse, para aplicação no negócio. E a gente trouxe também aqui a curva de maus acumulados, mostrando aquilo que a gente já mencionou, né? Por exemplo, no primeiro decil, a gente tem aqui 38% dos maus da minha base, estão aqui no do primeiro decil aqui para o LightIBM, enquanto para a regressão logística isso representa apenas 33%, que dá uma diferença aí de 5% percentual. Então, isso é um ganho considerável, comparando esses dois modelos. Por final, a gente trouxe aqui uma aplicação, né, em termos financeiros, porque a gente sabe que a métrica ela é bastante relevante, a métrica técnica ela é bastante relevante para a gente comparar os dois modelos, mas para o negócio, o que importa realmente é o quanto aquilo vai estar gerando de faturamento, quanto aquilo vai estar gerando de redução de custo, ou até mesmo, enfim, melhoria na qualidade de vida das pessoas, etc. Então, a gente precisa mostrar aquilo, traduzir aquele resultado de métricas técnicas para dinheiro, para o negócio. Então, para isso, a gente avaliou aqui a nossa base de teste. Então, a gente viu que 91% correspondia a esse cash loss, 9% a esse revolving loss, e a média, o valor médio ali de empréstimo estava na casa do 599 mil, a quantidade de empréstimos era 43 mil, e a gente percebeu, de acordo com o que a gente tinha de dados históricos da PodBank, né, a gente adotou essas premissas, que foram que a taxa de juros associada aqui a esse empréstimo em dinheiro era 22%, e a taxa de juros associada ao empréstimo rotativo era 49%. Lembrando, a gente pegou os dados históricos e a gente foi ver o quanto, em média, estava sendo incidido ao longo da duração do empréstimo em termos de taxa de juros. E aí, para isso, utilizando tudo isso que a gente acabou de mencionar, a gente fez 3 cenários. O primeiro é o cenário vigente. Então, a gente tem aqui a nossa base de público, lembrando que a gente está avaliando aqui um modelo de application, né, um modelo de concessão de crédito. Então, a gente nos foi dado apenas o público de clientes que são clientes da PodBank. Então, a gente não tem, por exemplo, os clientes que tentaram ser cliente PodBank, mas a PodBank rejeitou por algum motivo, sabe? Então, a gente não... a gente sentiu falta aqui de fazer uma análise, por exemplo, swap in, swap out. A gente queria ver, se a gente adotar esse modelo aqui, essa regra, como é que vai ficar? Quantos clientes eu vou estar colocando para dentro do meu público? Quantos clientes eu vou estar retirando do meu público? Já que a gente só tem a base de atuais clientes PodBank, então a gente só teve como trazer essa análise do ponto de vista do quanto a gente iria retirar do público. Tá? Eu estou ressaltando esse ponto porque a gente sabe que um dos objetivos da PodBank é aumentar a concessão, né? Mas em virtude da limitação do que a gente tinha disponível, a gente trouxe esse ponto, né? Embora limitado, mas esse ponto que a gente achou relevante trazer algo em termos financeiros, em termos de negócio, para a gente ressaltar o ganho que a gente está tendo com a implementação desses modelos. Então, supondo um cenário aqui, o cenário vigente é a base como ela está hoje. Então, pega a base, né, 100% lá de público que foi aprovado, que são clientes PodBank, a gente viu que a taxa de mouse era aqui na casa dos 8,09%. A gente calculou aqui a receita, né, desses empréstimos, a perda ela é baseada nos maus, né? Você tem o valor do empréstimo, você tem aqueles clientes que foram bons e aqueles clientes que foram maus, e aí os clientes que foram maus, você vai ter uma perda em função daquele empréstimo concedido, que você não teve recuperação do dinheiro, né? Em seguida, a gente calculou aqui um balanço, e beleza. Depois a gente comparou isso com as duas propostas, né? A regressão logística e o LightIBM. A gente supôs aqui um corte de 5%, tá? A gente cortou aqui 5% do nosso público, então a gente está simulando aqui que a gente está aprovando 95% da taxa de aprovação vigente, ou seja, 95% do que o vigente está aprovando é o que a gente está aprovando agora. E aí, com isso, na regressão logística,
eu reduzo a taxa de mouse de 8% para 6,4%, certo? Tendo essa receita, você vê que a receita ela tem uma redução comparada à receita do vigente. Entretanto, a perda é uma perda extremamente considerável, ou a redução da perda, no caso, é extremamente considerável, de modo que o balanço, no final das contas, ele é positivo, ou seja, eu estou ganhando aqui 4,67% em relação ao vigente. Ou seja, para esse cenário aqui, o que é que a gente está querendo mostrar? A gente está mostrando que o nosso modelo, ele é tão bom, né, que a gente consegue, mesmo aprovando menos, a gente consegue ter um ganho aqui em 4,67% em termos financeiros. Então, esse é um dos pontos extremamente relevantes quando a gente trata aqui de machine learning, né? Quando a gente trata aqui de utilizar machine learning para concessão de crédito, por exemplo. A gente, além de conseguir ter um modelo preditivo para prever quando o cara será bom ou mau pagador, a gente consegue utilizar isso para fazer uma concessão mais inteligente, para ter uma carteira de crédito de maior qualidade. Então, a gente consegue, com isso, conceder para um público melhor, a gente consegue, com isso, incidir taxas de juros menores para aquele cara que a gente vai estar concedendo. Então, é algo que é bom para todo mundo, sabe? É algo extremamente positivo, de extrema qualidade, a gente fazer esse tipo de coisa. E aí, trazendo agora o resultado do Light EBM, a gente fez aqui o corte também em 5%, a gente teve 95% da aprovação do vigente, né? A gente percebe que, com isso, mantendo o mesmo corte que a regressão logística, no Light EBM a gente tem uma taxa de mouse ainda menor, né? Porque a gente viu que ele consegue concentrar os mouse nos desses de menor score de uma forma melhor do que a regressão logística. Então, com isso, quando a gente faz aquele corte, né, de 5%, a gente consegue ter uma taxa de mouse menor. Com isso, a nossa receita ela é igual, porque a gente está tendo a mesma aprovação, né? Então a receita aqui ela está sendo igual à da regressão logística, só que a perda ela é menor. E por a perda ser menor, eu consigo ter um resultado maior aqui no meu balanço. Então, se a gente compara aqui com o vigente, a implementação do Light EBM traz um retorno de 6,4% no faturamento. Então, isso é extremamente considerável. E em virtude dos motivos que eu já mencionei, isso é extremamente positivo. Tá? Então, esses são os principais resultados do nosso projeto. Por fim, não adianta de nada a gente chegar até ali, né, desenvolver toda a solução técnica, fazer todo o trabalho, mostrar todo o ganho financeiro, se no final das contas a gente não conseguir implementar, né? Então, aqui a gente trouxe essa proposta da AWS SAM por um motivo especial. Como a gente sabe que atualmente a Podbank ela é uma empresa que está extremamente apenas focada na questão do BI, tomar decisões apenas em BI, ela está iniciando a área de modelagem de crédito, a gente não quis trazer uma complexidade elevada aqui nessa etapa de implantação. Então, a gente vai utilizar esse recurso como uma forma de simplificar todo o processo de criação e gerenciamento, né? Você não vai se preocupar em construir tudo que você vai precisar de artefatos, todos os artefatos que você vai precisar para fazer um deploy, por exemplo, na AWS. Então, quando você utiliza esse tipo de serviço, a própria AWS ela vai gerenciar tudo para você. Então, você não vai ter essa preocupação em ter que desenvolver uma solução robusta para implementar o seu modelo e tudo mais. Então, a gente sabe que, futuramente, para a Podbank, a gente pode trazer novas soluções, pode trazer um processo mais robusto, mas como, em virtude da baixa maturidade, né, em dados nessa área de modelagem da Podbank, a gente pensou em não aumentar a complexidade ainda mais nessa etapa do projeto. Tá? A gente decidiu focar aqui no core, que seria a etapa da modelagem, deixar essa etapa aqui da implantação como uma etapa menos gerenciável da nossa parte, né, para simplificar o processo, e futuramente a gente ir trabalhando, né, e melhorando à medida que a gente for evoluindo a maturidade aqui na empresa. Então, essa é a nossa proposta. E aí eu abro aqui o espaço para dúvidas, perguntas, comentários do Brunão. E aqui a gente também trouxe aqui um ponto relevante, né, de mencionar que a gente trouxe aqui o link para a nossa documentação. Então, quem quiser dar uma olhada na documentação do projeto, fica à vontade. Muito bom, muito bom. Eu anotei todas as dúvidas aqui, já vou abrir para a gente. Eu vou falar cada uma delas aqui, até porque senão a gente faria algo que eu gosto muito, né? Os alunos estão aqui, para quem não conhece, a turma sabe,
eu fico 3 horas dando aula direto, sem parar, sem intervalo, sem nada, que eu, se deixar, eu fico até mais tempo, né? Então, para eu não ficar falando sem parar aqui também agora 3 horas, então eu vou fazer o seguinte, eu anotei todas as dúvidas, aí eu vou ler as perguntas e vou direcionar elas aqui para vocês, tá? Eu anotei tudo na ordem certinha, algumas eu vou fazer alguns comentários também, mas antes das perguntas eu quero elogiar muito o trabalho de vocês. Hoje, vou falar para vocês assim, olha, eu contrato, né, pessoas na Prof Data, nós somos uma empresa de dados, para quem não sabe, né, além da Pod Academy, que é uma empresa de educação, na Prof Data, nós somos uma empresa de resolver problemas de negócio do mercado. Então, temos clientes pequenos, médios, grandes, a gente contrata muitas pessoas, nossos clientes contratam pessoas, então eu entrevisto muita gente, conheço os recrutadores que entrevistam muita gente. Muito difícil encontrar profissionais que tenham esta abrangência que vocês apresentaram aqui hoje. Parabéns. De verdade. Por quê? Vocês trouxeram um ponto muito importante, que é o contexto. Olha, o problema que a gente vai resolver, contextualizar. Outro ponto interessante, o framework utilizado para resolver o problema, né, que foi o CRISP-DM. Muito importante, olha só, isso é o passo a passo aqui que a gente fez. Traz um entendimento do negócio, entendimento dos dados. Gostei muito ali daquela questão da persona apresentada pela Aline também. Muito legal você contar, né, contextualizar. Olha, quem é? A gente está falando de quem? Muito bacana isso. E esse fluxo de mostrar o comparativo entre uma técnica conservadora, vocês demonstraram a empatia pelo negócio. E até um passo atrás, o que o Rei mostrou ali, na questão do data prep, aquela estratégia de feature selection, muito bom. Eu estou olhando aqui, eu vou fazendo as anotações, né? Porque senão eu me perco aqui. O feature selection, o feature engineering de criação das 6.000 variáveis e depois a seleção de variáveis. Gente, tem cientista de dados hoje, sênior, especialista, que nunca na vida trabalhou com 6.000 variáveis. Vocês estão num universo já de muita senioridade ao trazer isso. O discurso do Isaac, na hora que ele fala ali para mim de modelos de application, isso já é um termo, um jargão de negócio, que numa entrevista muda o jogo para quem está querendo entrar para o segmento financeiro que está tão aquecido. Então, eu já falei de todos aqui nesse contexto. O que o Marcos apresentou, aquela costura ali do início de mostrar, olha, o que a gente fez de entendimento, qual que é o processo, essa forma que vocês trouxeram, isso numa entrevista muda o jogo, isso muda o jogo. Aí, no final, antes, né, um pouco do final, na hora que o Gustavo traz aquela comparação entre o Light GBM, a regressão logística e todos os outros algoritmos, isso mostra empatia pelo negócio, isso é importante, essa empatia para falar, olha, aqui eu sei que é o tradicional que o negócio gosta de ver, que o negócio faz. Meu dia a dia é esse, gente, aqui na Prof Data. Nossos clientes, eles gostam de olhar para a regressão logística. Eu vejo muita gente no mercado falando, que lasca essa regressão, o negócio é o CatBoost, é o Light GBM, é o algoritmo da NASA. Tem que ter empatia pelo negócio. Você não pode brincar com o dinheiro de outra pessoa. Crédito é dinheiro. Crédito não é você fazer um modelo de propensão, que no limite você vai ligar para a pessoa, ela não quer comprar teu produto. Se você errar a mão no crédito, se um banco do tamanho de um banco Itaú, do tamanho de um banco Santander, um Bradesco, um Banco do Brasil, se eles errarem a mão no crédito, eles impactam a economia do Brasil inteiro. Então, é muito sério. Se um cientista de dados que trabalha num hospital errar numa análise desse tipo, ele pode levar uma pessoa à morte, se um médico não olhar. Então, é muito crítico esse trabalho da ciência de dados, e nesse momento vocês demonstraram a empatia pelo negócio. Isso é fundamental. Dito isso, amarrou esse projeto, chegando até ali naquela análise de negócio, que mostra traduzir o técnico para o dinheiro. Porque, assim, na real, vocês que vão ter conversa com executivos no mercado, na hora que tiver uma entrevista, o executivo, ele quer saber dinheiro, quanto eu vou ganhar, em quanto tempo, quanto eu vou gastar. Então, aquela análise traduz o técnico para o negócio, sensacional. E depois o passo adicional, olha só como é que implanta. Está aqui a nossa sugestão de implantação. Poucos chegam nesse discurso, poucos sabem falar sobre isso. Então, parabéns por essa marra, colocando aí a cereja do bolo, que é a documentação, né? O link para a documentação. Bom, beleza. Então, excelente processo, lógico, né, gente? O time apresentou aqui em menos de 1 hora, basicamente aí uns 35, 40 minutos. É impossível, né, você contar uma solução desse tamanho em 40 minutos. Vocês fizeram uma bela síntese, parabéns.
tá? Selo de qualidade Pod Academy, exatamente. Parabéns pelo trabalho e pela síntese. Isso aqui é conteúdo para a gente falar por 4 horas fácil. Cada tema daquele apresentado, a gente podia ficar 1 hora falando fácil. Por isso surgiram algumas dúvidas. Aí eu vou fazer as perguntas aqui, contextualizando para vocês. A primeira pergunta foi a do René. Então, o René trouxe aqui o ponto, ali no início, ele falou assim, né? Como eram as perguntas para a extração das informações que vocês buscavam, naquele contexto de entendimento dos dados, quando tinha reunião com o negócio? Foi bem no momento que ele perguntou. Então, quando vocês tiveram reunião de negócio, o que vocês faziam de perguntas? Como que você extrai esse entendimento dos dados com a área de negócio? Isso é uma pergunta interessante. Qual foi a estratégia de vocês? Eu acredito que, nesse primeiro momento, né, é muito importante a gente entender, primeiro, quem é o nosso público, então, quem são os nossos clientes, né, onde é que está a nossa base de público, como ela está organizada, como ela está, enfim, com quem, né, sobre domínio de quem, onde é que eu pego, isso pensando no contexto da empresa, qual área que alimenta aquela base, com quem eu tenho que falar para obter aquela base e tudo mais. Então, entender o público, né? A gente entendeu também como é que estava a questão da variável resposta, se a gente ia precisar construir a variável resposta, se ela já estava pronta, enfim, entender esse ponto. E depois, em seguida, a gente foi ver toda a amplitude de informações que a gente tinha, né? Se a gente tinha informações internas, se a gente tinha informações externas, o que é que estava disponível para a gente poder utilizar. Além disso, né? Aí por fim, para fechar, o que é que a gente gosta de fazer sempre é testes de sanidade. Então, eu gosto dessa expressão porque é exatamente o que a gente faz, né? A gente pega a base e a gente vai estudar algumas coisas principais. A gente começa estudando, por exemplo, volume, estudar a questão como é que está a bad rate, né? Como é que está a taxa de mouse naquela base. Então, a gente sai avaliando esses pontos principais para a gente poder ver como é que está a nossa base, como é que as coisas estão distribuídas, como é que, sei lá, até a própria questão que a gente utilizou aqui de seleção de variáveis, né? O preenchimento. Como é que está o preenchimento? Será que essas variáveis realmente fazem sentido? E aí a gente foi meio que amarrando essas coisas e foi dessa forma que a gente seguiu. Boa. Legal, porque para quem nunca teve o contato num projeto desse com a área de negócio, com tecnologia, seja lá qual for a área, é legal trazer isso porque essa é uma interface difícil, né? Você tem que fazer essas perguntas para você entender. Geralmente, 99,9% das vezes, o que traz uma boa captura de valor, gera valor para a empresa, não é a solução que não teve um ponto de partida, mas sim qual foi a pergunta. A melhor pergunta é que vale milhões, né? A pergunta boa, fazer as perguntas boas geram as soluções. Bom, beleza. Aí o Edgar trouxe para nós, na hora que você mostrou o slide de preparação dos dados, o Edgar perguntou o que são as porcentagens no topo das tabelas. Eu fiquei curioso com isso também. Então, lá no slide de preparação dos dados, onde tem aqueles 6K, 6.000 variáveis, o que significa esses percentuais aí? Percentuais ali com base nas 6.000 variáveis, né? O que é que ela representava daqueles 6.000 variáveis. Legal, o contexto. De crédito caixa, exatamente, ela representava 21%, conforme a gente foi criando, né, as variáveis. Muito legal isso aí, Rei. Isso aí é legal, cara, porque, e é legal que o Edgar fez a pergunta, que abriu brecha para a gente falar sobre isso. Isso é um tema pouco dito, tá, no mercado de formação de cientistas de dados. Vocês mergulharam num negócio muito interessante, que é um diferencial muito grande para quem quer entrar na área. Esse projeto, essa parte de feature engineering, quando vocês separam por assunto, e muito bacana, agora que eu entendi também esses percentuais, você está falando assim, eu fiz um feature engineering, e da minha tabela aqui, da minha feature store, da minha prateleira de variáveis, eu tenho 20% do contexto de crédito, cartão de crédito, 20% de PrevApp, eu não sei o que significa a sigla aí, mas é outro assunto, certo? Previous Application deve ser. Isso, você tem exato. ali Installment Payments, que é o terceiro, Bureau, que é o quarto, você tem o Cash, que é o quinto, e você tem ali o Application, que é o último. Bom, então você separou por assunto. Esse aí a gente chama de books de variáveis. Os books de variáveis é um contexto chamado Data Fabric, é uma estratégia Data Fabric, que hoje tem muita gente utilizando isso para alimentar arquiteturas de produtos de dados, chamadas de Data Mesh. Então, parabéns, esse negócio é
É o futuro e o presente. Vocês estão 10 anos à frente aí, onde o mercado está... Vocês já estão onde o mercado está caminhando. Parabéns, essa solução ficou muito elegante. Então, Edgar, sua pergunta puxou um fio aí desse novelo interessante. Só para complementar, Brunão. Claro. Apesar desses variáveis aqui de Credit Card possuir uma representatividade grande no 6K, as variáveis que elas tiveram mais importância foi da application, por exemplo, que a gente conseguiu extrair menos, né? Já que era a informação que estava lá o target. Então, não necessariamente a que tinha mais dados foram os dados mais importantes. Sim. A descoberta das variáveis é um processo sofrido. Beleza. Então, vamos seguir. Essa foi a segunda pergunta. Vamos para a terceira. A terceira foi da Michela. A Michela perguntou assim, ó, foi feita a ligação da análise do produto X ou versus taxa de maus pagadores? Foi feita essa ligação? E, nesse caso, seria só questão de porcentagem? Envolve algum outro conceito? Então, ela quer saber se teve uma ligação do produto com a taxa de maus pagadores. Então, Bruno, nesse ponto, deixa eu colocar aqui o PPT. Então, nesse ponto, a gente primeiro avaliou isso aqui, tanto para a gente entender como é que estava a nossa base, né, entender como é que estava distribuído o público, ver se, por exemplo, se a taxa de mouse aqui era diferente em relação a esses dois produtos, porque se a gente observa que o comportamento ele é bem diferente aqui nos dois produtos, a gente começa a poder pensar aqui numa abordagem segmentada, por exemplo, onde é uma abordagem onde a gente cria um modelo separado por produto, né, para a gente tentar extrair ao máximo da performance daquele modelo. Então, a gente observou isso aqui, a gente estudou isso aqui na base, e a gente também fez o teste de segmentação, tá? Só que, em virtude, assim, o ganho, ele não foi considerável a ponto da gente querer trazer a solução em dois modelos, né? Porque se a gente tem dois produtos, por exemplo, e a gente cria um modelo segmentado por produto, a gente vai ter, ao final da entrega, dois produtos, que são os dois modelos, e a gente percebeu que, em virtude dessa baixa volumetria aqui desse público, né, o ganho que a gente estava tendo, ele era tão pequeno, no final das contas, lá no geral, que ele não justificava o aumento da complexidade em você trazer dois modelos para implantação. Pensando no cenário, principalmente pensando no cenário da Podbank, né, uma empresa que hoje vive atualmente apenas de BI, está começando a área de modelagem, então a gente sabe que, no mundo real, é um desafio implementar modelo, né? Se a gente for observar em empresas, né? Até a gente estruturar a área de dados para a gente ter maturidade suficiente para a gente conseguir fazer toda a esteira da solução de dados, é um processo desafiador, não é tão simples de se fazer. Então, a gente não quis aumentar a complexidade, principalmente porque o ganho ele não era justificável. E aí a gente acabou ficando apenas com um modelo. Foi um modelo único, onde a gente não segmentou. Parabéns, ótimo. Sua resposta foi muito interessante, pautada até na complexidade, né? É o trade-off. Você quer mais um modelo? Tem estrutura para implantar? Olha, mato está alto, vamos cortar o mato primeiro? Isso é muito importante, essa discussão é muito rica. Michela, sua pergunta é muito pertinente, porque também, de novo, igual ao do Edgar, permitiu que a gente estressasse essa conversa muito positiva, porque, veja, às vezes a gente olha e fala, caramba, tem oportunidade para fazer dois modelos, eu poderia fazer um modelo para cada produto, graças à resposta da sua pergunta. Sua pergunta foi feita a ligação de taxa de evento com o produto? Foi. E isso leva até um estudo de possibilidade de dois modelos. Mas, veja, dois modelos dobra a complexidade. Até mais do que dobra, porque é uma complexidade exponencial. Pode ser 4 vezes até a complexidade aqui. Vale a pena ter 4 vezes a complexidade num cenário que a empresa ainda não tem nenhum modelo? Vamos cortar o mato alto, vamos deixar ele mais baixinho, depois a gente começa a fazer desenhinho na grama. Essa é a brincadeira aqui, muito bom. Beleza, vamos para a próxima, então. A próxima, a quarta pergunta, foi do Luiz. Aí o Luiz perguntou assim, no dia a dia, essa é boa, no dia a dia, muito boa também, no dia a dia, não dá para considerar o Kaggle na empresa. Então, o que vocês fariam se não tivesse o Kaggle para comparar? Nessa hora ele perguntou isso, por quê? Interessante. Ele perguntou porque o Gustavo falou assim, não, foi bom que o número que a gente obteve aqui do KS, do Gini, da área da curva ROC, aqui para treino, aqui para o teste, ele é muito similar aos dados não vistos, que foi a validação que está lá no Kaggle. Claro, numa empresa, lá no Banco Itaú, lá na Raizen, lá na DASA, lá no X, no iFood,
na Power of Data. Eu não vou subir dado de um cliente para dentro do Kaggle, as empresas não têm o Kaggle. Como faz então, Gustavo, se não tem o Kaggle nas empresas? Então, geralmente, quando a gente está fazendo uma modelagem de crédito nas empresas, a gente utiliza tanto a sample, né, que seria o nosso treino, como o out of sample, que seria o que a gente chama ali de teste, e a gente gosta de usar muito o out of time, que seria a gente ter uma porção de dados futuros, né, mais próximos do presente, digamos assim, onde a gente vai testar aquele modelo. E eu gosto bastante de testar no out of time, principalmente porque tem essa janela temporal. Às vezes a gente consegue capturar se o nosso modelo, além de estar bom naquele período que a gente utilizou para treinar, se ele continuou bom ali naquela janela temporal, né, ao longo do tempo. Então, é muito relevante quando você faz uma modelagem de crédito, utilizar esses 3 conceitos, né? A sua base de treino, a sua base de teste e a base de out of time. Muito bom, é isso aí. Então, Luiz, de fato, não se considera o Kaggle quando você está dentro de uma empresa privada. Aqui eu coloquei dentro do Kaggle até para incentivar os alunos que não conhecem o Kaggle. Porque uma coisa é a gente falar do Kaggle, todo mundo fala Kaggle, mas de verdade, quem entra no Kaggle e faz um processo de escoragem, submeter seu arquivo lá, fazer upload, para fazer esse processo, ele dá até um friozinho na barriga a primeira vez que você faz isso. É muito gostoso fazer isso pela primeira vez. Quando você faz pela primeira vez, você tem uma sensação gostosa. Então, era para trazer essa experiência para todo mundo, porque a gente tem alunos que estão no comecinho, tem gente que ainda nem começou, tem gente que está no comecinho, tem gente engatinhando, tem gente andando, tem gente correndo, e tem os caras aqui dessa squad que já estão querendo voar aí do alto da montanha. Então, ô Luiz, de fato é o que o Gustavo trouxe. Você faz a validação out of sample ou você faz a validação out of time. É exatamente isso. Beleza. Mais uma. Essa foi a 4ª pergunta do Luiz. Agora a gente vai para a 5ª pergunta do Edgar. O Edgar trouxe para nós. Foi uma colocação, na verdade. Eu anotei aqui. Ele trouxe um ponto interessante, que eu vou contextualizar essa, porque isso é estrutural da Pod Academy. Gente, esse problema, eu que escolhi o problema para a gente fazer nesse hackathon. E esse problema é um dado público, porém é um dado verdadeiro, tá? E ele é um dado de um banco lá da Rússia, como bem trouxe aí o Edgar no comentário dele. E a unidade monetária e a moeda é diferente, né? A unidade, você vê que como chama? Rublo? Eu nem sabia que era esse nome. Vale 0,055 reais. Por isso que você fala, nossa, mas 400 mil de empréstimo? Como assim que tem tanta gente com 400 mil de empréstimo? Na hora que você faz a conversão, fica mais palpável, né? Porque senão você fala assim, caraca, as pessoas estão fazendo empréstimo de R$500 milhão, é isso mesmo? Né? Caramba, não é a realidade do Brasil essa, né? Então, de fato, esse comentário é legal. Eu peguei esses dados, realmente dado público, dado verdadeiro desse banco, porque ele representa muito as características aqui do Brasil. Quando você olha os dados desse cenário e você olha aqui no Brasil como são as coisas, é muito similar. Por isso que eu escolhi esse banco de dados. Para os próximos hackathons que teremos de ciência de dados na Pod Academy, eu já tenho umas novidades aqui que estão rodando na minha cabeça, que ainda ninguém sabe, mas logo vocês conhecerão, e são dados também muito interessantes e desafiadores. Bem mais do que esses ainda. Vai ser um negócio pauleira. Porque eu quero trazer a realidade, né? Trazer desafio que, se você resolveu isso no mercado, você vai dar risada. Essa é a brincadeira minha aqui. Beleza, então Edgar mandou bem no seu comentário. Aí a Michela fez uma segunda pergunta muito boa aqui, ó. Vamos lá. A Michela perguntou, então quais seriam os parâmetros para aprovar menos? Quais são os parâmetros para aprovar menos? Essa é boa também. O que foi ali na hora que você explicou a sua análise? Por que aprovou menos quando usou os modelos não vigentes? Você tem o cenário vigente, né? Tinha 3 linhas ali, eu lembro, com base na bad rate. Cenário vigente e um para cada técnica. Explica um pouquinho aí o que é esse parâmetro de aprovar menos. E vou colocar aqui nesse PPT para a gente, porque ele fica um pouco mais claro da gente trazer essa discussão, né? Boa. Quando a gente está falando aqui em aprovar menos, quando a gente utiliza aqui, novamente, a importância de utilizar, né, machine learning para tomada de decisão aqui na área de crédito. Então, se a gente consegue utilizar e a gente consegue extrair disso um processo que ordena aqui os DCs, né? E com isso, a gente... acho que está dando algum eco. E aí a gente consegue extrair
a questão dos maus ao longo dos DCs, certo? E quando a gente vai, por exemplo, eu quero aprovar menos. De onde a gente corta são justamente desses caras aqui de DCs de pior score, né? Onde estão os maus mais concentrados. Então, a gente, sei lá, eu quero aprovar 5% menos aqui na taxa de aprovação vigente. Eu vou cortar 5% dessa faixa aqui, sabe? Então, por quê? Por que a gente faz isso? Porque nessa faixa corresponde à faixa onde eu tenho os piores scores, ou seja, os caras que o meu modelo predisse como mal pagadores, né? Como os piores pagadores, né? Se a gente ordenasse os scores, né, ao longo para a base inteira, a gente vai lá e pega os piores em termos de score e a gente vai lá e corta do nosso público. Então a gente faz como se a gente estivesse aplicando um filtro na seleção dos clientes que correspondem à nossa carteira. Então, a gente faz isso baseado nisso aqui, baseado na ordenação do DCIL. Muito boa, legal. Então, Michela, é mais uma análise de negócio, como é que você faz para escolher onde que você corta, ali, onde que você pilota. Isso, trazendo aí para todos que estão vendo a gente, né, entra muito quando a gente vai falar de políticas de crédito, né, quando a gente vai desenhar a nossa estratégia de concessão, né? O que a gente reprova, o que a gente aprova e o que a gente faz uma análise mais aprofundada. Eventualmente, a gente faz uma aprovação automática, a gente faz uma reprovação automática, mas tem um meio que a gente olha de forma manual, porque tem que aprofundar, entender um pouquinho mais. E aí, o que alimenta essa análise é justamente essa ordenação, que lá no crédito a gente pode dar o nome, quando a gente faz alguns testes estatísticos em cada um desses grupos, a gente chama isso de grupos homogêneos. Então, são esses grupos homogêneos que a gente usa para tomar uma decisão, se aprova, se não aprova. Quais são os grupos aprovados, quais são os reprovados, quais que a gente vai fazer uma análise mais aprofundada. Então, esses são os parâmetros. Bacana. E aí a Júlia fez uma pergunta, a 7ª pergunta. Ela perguntou assim, como foram escolhidos os thresholds de cada um dos modelos? Aí eu não sei se ela está se referindo ao corte aí da política ou se ela está se referindo lá aos hiperparâmetros. Então, Júlia, aí Gustavo, time, Gustavo, Renilton, Marcos, Isaac, Aline, o que vocês acharem aí que significa, eu não sei. Talvez a Júlia possa colocar mais um comentário, mas... Eu acredito que talvez seja o threshold na hora de tomar a decisão da importância da variável para a gente colocar dentro do modelo ou não. A princípio, o que a gente fez foi pegar todas as variáveis que o modelo ele considerava uma importância maior do que 0 mesmo, literalmente. A gente pegou maior do que 0 para a gente, primeiro, porque assim, a nossa ideia era, a gente vai remover feature constante, a gente vai remover aquelas que estão mal preenchidas, porque realmente, mesmo que eu faça um processo de imputação, dificilmente elas vão conseguir agregar algum tipo de valor na minha predição. A gente removeu aquelas altamente correlacionadas, e, por fim, a gente foi utilizar ali a importância das variáveis, né? Então, a ideia de utilizar a importância das variáveis era meio que um filtro final, nesse processo inicial, onde a gente não queria remover tantas features assim. A gente primeiro quis fazer uma seleção um pouco mais grossa mesmo, sabe? Para a gente observar, para a gente realizar uma predição com aquele primeiro modelo, né? Uma coisa que a gente esqueceu até de mencionar aqui, que a gente gosta bastante de fazer, é ter um modelo de baseline, né? A gente pega e treina uma primeira versão de modelo para a gente ter como referência e aí a gente ir guiando tanto o nosso processo de seleção de variáveis quanto de tunagem de hiperparâmetros. E a gente consegue ver se aquilo que a gente está fazendo, a gente está conseguindo aumentar ou não a capacidade preditiva do nosso modelo. Então, primeiro a gente fez isso, testou dessa forma, e aí, por fim, né, pensando no modelo do LightIBM, foi apenas isso, tá? Foi apenas isso. No modelo de regressão logística, a gente teve um corte um pouco mais severo, digamos assim, porque a gente não queria colocar tantas features, né? Já que é um modelo de regressão logística, a gente teve um corte mais, como é que eu posso dizer, mais rigoroso, né? Então, no processo de regressão logística, a gente basicamente fez a regressão logística utilizando o Stats Model, e aí a gente fez lá, calculou aquela estatística de WALD, calculou a questão lá do p-valor, viu o que estava fazendo sentido entrar ou não, de variável e tudo mais, como é que estavam os betas, né, os coeficientes da regressão, e aí a partir disso a gente foi e definiu um limite de variáveis. Nesse modelo aqui de regressão logística, por exemplo, a gente considerou até um número
talvez um pouco alto de variáveis, a gente utilizou 35 variáveis. Então, foi como a gente trouxe aqui para esse trabalho. Eu não sei se respondeu, Brunão, mas... Legal, não, acho que você trouxe um bom ponto. Legal, válido. E esse ponto que você trouxe de resposta me fez pensar em 2 itens que vocês podem colocar adicionalmente no material, tá? Dando destaque, na verdade, para o material. Você pode colocar um item aí que são... Quais são as variáveis mais importantes para cada modelo? Porque, embora você tenha feito um processo de feature selection, vamos pensar, cortar mato alto, eu tinha 6.000... Vou arredondar números aqui. Eu tinha 6.000 e eu caí para 200. Mas o LightGB me usou tanto, isso, o LightGB me usou tanto e a regressão usou... Será que são as mesmas? Porque, dado a estrutura dos algoritmos, às vezes o LightGB tem um feature importance diferente do que é o ALD para regressão logística. E o segundo ponto é esse que você colocou aqui na tela, o scorecard. O scorecard para área de crédito, ele é matador. A galera adora ver isso, a gente gosta, porque o scorecard é muito intuitivo de ver. Então, eu vejo o beta, vejo o sinal, se ele é positivo ou negativo, e com isso eu sei se o score vai aumentar ou vai diminuir, porque isso está fazendo sentido. Então, isso aí, bacana que vocês têm. Tem a carta na manga aí, né? Você tem um slide aí, caso precisar. Com certeza, com certeza. Bacana. Show. Muito importante, muito legal. Beleza. Vamos seguir com as perguntas, então, aqui. Deixa eu ver. A Michela fez mais uma pergunta, é a 8ª pergunta. Qual o teto para eu saber a porcentagem de ganho dos modelos? Qual o teto para eu saber que a porcentagem dos ganhos dos modelos vale a pena? Então, qual que é o teto para saber se vale a pena, né? Se vale a pena trocar o modelo? Então, nesse primeiro momento, como a gente, por exemplo, a área de crédito da PodBank não tem modelo, então a gente comparou apenas com o cenário vigente, e a gente fez a comparação e trouxe isso. Pensando numa empresa onde você tem um modelo, é basicamente você avaliar isso que a gente fez aqui no ganho financeiro, né? Você meio que adaptar isso aqui, mas avaliar para o modelo vigente e o modelo que você está propondo. Então, você vai conseguir ver o quanto aquilo está conseguindo discriminar melhor os bons e maus pagadores, o quanto aquilo está trazendo de receita ou de perda, ou de redução na perda, né? Redução aqui, no caso, seria o FPD. Mas, basicamente, é isso. Você avaliar esse trade-off, e aí, depois que você tem um trade-off, você tem o ganho, né? Quanto você está ganhando em termo financeiro, em percentual e tal. E aí você vai precisar depois avaliar o custo de implantação também, né? O custo do projeto, né? Se aquilo vai realmente fazer sentido ou não. Mas, em suma, é basicamente isso. Você traz essa comparação, faz esse trade-off, vê o quanto você está ganhando, se esse ganho realmente faz sentido de ser implementado ou não, e aí é basicamente isso. Boa, boa. Eu tô anotando, tava anotando, enquanto você respondeu, eu estava anotando mais alguns aqui. Vou fazer um dossiê de pergunta aqui, bela resposta. Vamos para a próxima, então. 9, a 9ª questão. O Weber trouxe uma pergunta para nós aqui. Ele falou assim, ó, a comparação com os ganhos do modelo foi feita a partir dos aprovados que passaram pela régua atual? Na prática, caso queiram reproduzir esses ganhos, seria possível sugerir ao negócio manter a régua atual e refinar os aprovados com o modelo? Então, os ganhos desse modelo, eles foram feitos, sim, pela régua atual, né? É como eu disse, a gente não tem a base dos clientes que fizeram a proposta, mas foram recusados, por exemplo. Então, a gente só tem aqueles que já passaram pela regra vigente. Então, pensando nesse sentido, né, na sua segunda pergunta aqui, se a gente quiser trazer uma proposta para um negócio, é porque, assim, geralmente, quando o negócio está preocupado, assim, com a área de crédito, geralmente você vai estar preocupado com algumas coisas principais, né? Você vai estar querendo, sei lá, aumentar a sua carteira de clientes, mas mantendo fixa a sua taxa de mouse, por exemplo. Você não quer aumentar a sua exposição, mas você quer aumentar a sua carteira. Ou então você está, sei lá, preocupado com a taxa de mouse, você quer reduzir a taxa de mouse, aí você quer cortar de alguma forma, você quer aplicar uma política um pouco mais restritiva. Então, tudo isso vai depender do que o negócio quer, do que o negócio deseja. Mas, por exemplo, se o negócio quisesse, sei lá, restringir, quisesse, eu quero baixar minha taxa de mouse, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar, sei lá, um modelo, né, que mantivesse a taxa de aprovação pelo menos igual à taxa de aprovação vigente, reduzindo a taxa de mouse. Como é que a gente faz isso? Através disso aqui, que seria a ordenação.
Se a gente consegue um modelo que consegue concentrar mais os piores pagadores nos menores scores, a gente vai conseguir ter é como se a gente conseguisse fazer uma seleção melhor dos nossos clientes para a nossa carteira. Então, a gente consegue, mesmo mantendo a taxa de aprovação vigente, por exemplo, reduzir a taxa de paus. Dá para fazer isso, sim. Mas, como eu disse, tudo vai depender da necessidade do negócio. Boa. Essa proximidade com o negócio e esses cenários são a chave do sucesso quando a gente está falando de uma área de modelagem dentro de uma empresa, porque a área de modelagem ela tem que atender o negócio para o negócio poder vender mais. Essa é a brincadeira, tem que aumentar faturamento, né? Então, o que a gente pode fazer para esse modelo aumentar faturamento? O nome dessa análise, Weber, que a gente pode fazer aí é chamado de swap, tá? Swap in-out. Então, o swap in-out vai depender da galera que você passa uma régua, né? Você fala assim, ó, eu vou travar aqui em 10%, que eu chamo de apetite de risco. Fala, vou travar em 10% o meu apetite de risco. Acima disso, vai embora. Não vou conceder, reprovo. Abaixo disso, eu aprovo. E você pode brincar com isso. Agora, vai depender se você tem a informação também daquelas pessoas que você negou. E aí você, eventualmente, não vai ter, né? Se você negou algumas pessoas no seu histórico, você não tem essa informação. E aí entra numa outra área que a gente vai fazer de modelo de inferência. Eu tenho o CPF ou o CNPJ de quem eu neguei, mas eu não sei se essa pessoa, como ela teria comportamento e relacionamento comigo. Então, eu posso fazer uma inferência sobre o que seria. E aí, fazer mais análise para ter mais parâmetros para brincar aí nessa análise chamada de swap in-out, tá? Que quem o modelo vigente aprova e o modelo novo não aprova, e o contrário disso. Quem que o modelo novo aprova e o vigente negou, né? Então, você consegue com isso brincar, se aprovando mais naquela taxa, você tem mais volume financeiro, ou se reprovando, você evita perda. Você começa a brincar com esse trade-off aí. Sempre a meta é maximizar a captura de grana na mesa. Por quê? Porque é concessão de crédito. E aqui tem uma outra conversa que linka um pouco com a conversa próxima que o Edgar coloca. Ele faz uma pergunta interessante, que é até um comentário que ele colocou ali, né? Da gente, um conteúdo bacana de ser agregado aqui, principalmente na parte de engenharia de dados, que é o feature engineering, tanto na engenharia quanto da ciência, isso pode ser feito, que é a razão entre as variáveis. Né? O que é a razão entre as variáveis poderia fazer num modelo como esse? Então, a razão das variáveis, elas vão trazer o quê? Vai trazer taxas, vai trazer coisas desse tipo. Então, tá aí nesse slide aí de preparação dos dados, eu queria que vocês aí, grupo, comentassem se vocês fizeram razão das variáveis e se vocês ficaram com algum feeling a respeito disso. Se é bom, ruim, o que vocês acham sobre isso? Sim, a gente fez e a gente percebeu que tiveram algumas variáveis que foram bastante relevantes. Por exemplo, a quantidade de dias que o cara tem de nascido, né? Ou seja, basicamente resumindo a idade do cara, pela quantidade de dias trabalhados, sabe? Esse tipo de razão você consegue obter algumas informações, sabe? Então, dias em atraso, valor do empréstimo também tivemos algumas informações. Exato. Pagamento mínimo, né, de parcela do cartão de crédito em relação ao valor que ele tinha feito de compras. Então, a gente saiu mesclando aí essas possíveis variáveis. Né? Boa, legal. A razão das variáveis captura um comportamento complementar, muito bom. Aí, respondido, então, aí pro Edgar. Depois, vocês querem fazer mais algum complemento? Então, eu posso ir para a próxima. Vou para a próxima, então. Deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me vendo aí? Deu uma travadinha para mim. Estamos sim. Beleza. Para mim aqui também. Beleza, de volta. Vamos para a próxima, então. A próxima, o Scholle. Não sei se eu pronunciei correto, se eu errei aí, me perdoa, Scholle. Se fosse 95% para 90%, iria melhor, mas eita nós, vamos lá. Se não fosse 95% para 90%, iria melhorar mais o lucro ou não? Se fosse 95 para 90, vamos olhar aquela tabelinha, né? Acho que é aprovação, né? Tá ali a aprovação. A gente poderia sim ter feito essa análise, só que a gente não trouxe, principalmente por um ponto principal. O objetivo do negócio, o objetivo da Pod Academy é aumentar a concessão, certo? Então, a Pod Academy não está interessada no corte,
na redução da taxa de aprovação. Então, só que, assim, o que a gente queria, né? A gente queria trazer uma simulação aumentando a concessão, vendo como é que ia ficar a questão que da bad rate e tudo mais. Só que, como o Bruno falou, né? A gente não tinha o público que foi rejeitado, então a gente não tinha como ver o quanto a gente estaria aumentando ou não na concessão. Então, o único tipo de análise que a gente poderia fazer é o quanto a gente estaria cortando de uma forma mais inteligente, digamos assim, quanto o nosso modelo ele consegue nos proporcionar uma seleção de uma carteira melhor, de um público melhor para a nossa carteira. Então, a gente poderia aqui comparar 90%, 85%, 80%, só que esse não era o objetivo da Pod Academy. Então, a gente só trouxe um cenário específico aqui para a gente conseguir traduzir isso em ganho financeiro e a gente conseguir passar a nossa ideia, né, fazer um resumo do nosso projeto para os executivos que estavam avaliando. Mas é isso. Um detalhe importante aí é a questão quando você fala que vai aprovar menos, você procura um atrito com a área comercial, né? A área de negócio, ela vai chiar, então essa redução de corte aí, por mais que enquanto a gente vai reduzindo mais, a gente aumenta o nosso lucro, como o objetivo principal era conceder mais com menos crédito, a gente tinha essa preocupação também com a área de negócio, né? Não reduzir demais para não bloquear o crédito, né? Inclusive, esse ponto que o Renilton falou, né? Por exemplo, aqui mesmo a gente mostrando que a gente está reduzindo 5% na taxa de aprovação, a gente está reduzindo a taxa de maus, a gente está tendo um aumento do ganho financeiro, por mais que a gente mostre o aumento do ganho financeiro, ter essa comunicação com a área comercial é sempre um desafio, né? Porque, querendo ou não, a área comercial enxerga muito o dinheiro como o quanto está aprovando a mais. E aí cabe a gente meio que fazer essa tradução de que se a gente está concedendo de uma forma mais inteligente, a gente vai estar conseguindo ter uma captura melhor em relação ao faturamento. Então, é sempre tem que alinhar bem essa comunicação. É sempre um desafio. Boa. Nessas áreas, em áreas normalmente de crédito, você tem duas soluções que eu chamo de soluções triviais, né, que não podem acontecer nunca. Quando alguém fala assim, a inadimplência está alta, aí alguém na mesa fala, é só fechar a torneira. O que significa fechar a torneira? Para de conceder. Pô, mas se parar de conceder, você para de faturar. Do outro ponto de vista olha, precisamos conceder mais. Abre a torneira no máximo que você pode. Opa, peraí, vai colocar todo mundo para dentro sem fazer análise de risco? Não pode. Porque se você conceder para a pessoa errada, você quebra. Se você quebrar, você prejudica quem estava indo bem. Então, você tem que tomar um cuidado, e o cuidado é uma análise estatística de modelagem. E aí, realmente, fazer um corte apropriado é essa arte aí, que é a ciência de dados aplicada nesse segmento financeiro. Então, bom ponto. E aí, a 12ª pergunta aqui, o Eduardo ele fez para mim. Ele falou, Bruno, você pode falar um pouco mais sobre como você gerou as variáveis adicionais que eu coloquei aí? Se foi ruído, se eu fiz o quê? Eu gerei um monte de porcaria adicional, essa é a grande verdade. Eu coloquei um monte de variável que só ia atrapalhar o processo. Porque, normalmente, quando as empresas criam seus data lakes, elas criam lá, não de propósito, mas muitas áreas jogando dado no lugar, às vezes você tem muito ruído, você tem muita informação inútil. Então, dado que você tinha um dado bom, eu coloquei dados ali que eram dados que não iam servir para nada, que estavam lá só para prejudicar o processo, essa é a grande verdade, para você poder separar o que é importante, tá? Então, não teve nenhum, como dizem, ciência de foguete aí para colocar dados adicionais, foi simplesmente coisas aleatórias, tá? Só para você ter que filtrar. E a gente cortou todas. Exatamente. Exatamente. Saber pegar o que importa é uma das partes mais importantes, porque às vezes você fica numa ansiedade de querer usar tudo possível e você não quer jogar nada fora. Então, aqui é importante saber, olha, vou jogar um monte de porcaria fora. Deixa eu ver se ficou mais alguma, essa aqui era a minha última. Tudo é lixo até que se prove o contrário, né, Bruno? É isso aí, esse é o ponto. Das variáveis eu sempre penso assim, é tudo porcaria até que elas provem o contrário. Legal. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Gente, muito legal. Acho que foi muito... o Chole fez mais uma aqui, ó. E essa parte de cortar os dados? Vem muito de entender do negócio? Essa é boa, hein? Essa é boa. Quem quer comentar essa pergunta aí? Como é que corta a variável? Então, primeiro a gente precisa avaliar. Beleza, imagina que a variável está lá disponível em algum daqueles books que a gente está utilizando. O primeiro passo seria a gente aplicar no nosso processo de seleção de variáveis mesmo, sabe? Então, a gente iria aplicar no nosso processo. O nosso processo é um processo que ele é
automático, a gente criou a nossa esteira de seleção de variáveis, é um processo robusto, então imagina, a gente tem 6.000 variáveis, a gente não vai escolher no dedo o que a gente pensa que é mais importante e tudo mais, então a gente deixa o processo robusto, automatizado que a gente fez, rodar a nossa seleção de variáveis, e aí a gente, depois que a gente tiver ali a nossa seleção de variáveis, aí sim a gente pode, por exemplo, avaliar se aquelas variáveis, né, depois que a gente roda, por exemplo, o modelo, a gente viu lá a importância das variáveis e tudo mais, a gente pode avaliar se aquilo realmente está fazendo sentido. Porque, por exemplo, depois que você roda o modelo, não é só, tipo, eu preparei meu modelo, essas aqui são as minhas variáveis e tudo mais, está tudo pronto, fechado, é isso, acabou. Não, não é isso. Você precisa avaliar as variáveis, avaliar se está fazendo sentido, avaliar o que é que está entrando. Por exemplo, a gente tinha dado de birô. Mas será que realmente fazia sentido usar ou não dado de birô? A gente tem que avaliar isso. A gente sabe que dado de birô tem custo, não é? Não vem de graça para a empresa. Então, tudo isso a gente tem que ponderar. Aquela variável é uma variável que vai estar disponível quando eu for implementar o modelo? Tipo, vai que você pega uma variável futura, uma variável que não vai estar disponível quando você for colocar o modelo em produção, e aí? Aquele modelo não vai rodar, aquele modelo não vai funcionar. Então, você precisa avaliar tudo que você fez, avaliar se está fazendo sentido, e aí sim, o modelo vai estar pronto para você colocar, por exemplo, em implantação. Boa, muito bom. Esse processo de feature selection, ele tem que ter duas etapas. Então, essa etapa massiva, né, a automação, 6.000 variáveis, 10.000 variáveis, você pode se deparar com 20.000, 30.000, o negócio pode ser muito grande, você tem que fazer um processo robusto, como você falou aí, Gustavo, joga essas variáveis fora olhando pela estatística, né, isso aqui não importa, isso aqui tinha baixo preenchimento, isso aqui era um constante, isso aqui não importa, se mandou jogar fora, joga fora. E do que ficou, vamos analisar se faz sentido. E aí o Edgar trouxe um bom ponto aí, no comentário, que ele falou que algumas variáveis que estavam lá, né, tinha lá variável 1, até variável 50. Edgar, eventualmente, alguma dessas variáveis aí, tá, eu colocava lá para gerar um monte de ruído, mas eventualmente eu colocava ruído somado a dados das outras variáveis. Então, essa escolha de, será que essa variável pode até ter passado no processo de seleção massivo estatístico. Por exemplo, a var 32. A var 32 passou, beleza. var 32 passou, mas eu não sei o que ela significa. Será que ela vai estar em produção? Será que ela... Aí eu não tenho metadados, não sei o que ela significa. Então, vamos manter aquilo que a gente consegue ter explicação, tá? Então, provavelmente passou alguma dessas variáveis aí, porque na minha lógica terrível de criar as variáveis, na minha lógica nada amigável de criar as variáveis, eu colocava números aleatórios, eventualmente me dava doida lá, eu falava, nossa, deixa eu pegar esse aqui e falar, esse aqui é aquela variável do birô, vou colocar... Imaginação flash, hein, Bruno? Tá? Mas, assim, justamente era para que fossem variáveis que vocês fossem jogar fora, ou porque não tem explicação, e aí ia te trazer essa insegurança que o Gustavo falou, será que isso aqui vai estar em produção? Será que eu posso usar isso? Eu não sei nem o que significa. Como é que eu vou explicar? Bateu aqui na porta, ó, advogado da LGPD. Olha, seu cliente quer saber por que o crédito foi negado. Porque a VAR 32 mudou aqui para mais. O quê? A VAR 32? O que significa a VAR 32? Sei lá. Né? Não pode. Dá um belo processo. Então, é por aí, esse é o caminho. E aí, pensando na implantação de um modelo, é fundamental tanto conhecer as variáveis que estão entrando, pensando na empresa, né? Entender como elas são alimentadas, de onde é que elas vêm, como é todo gerado o processo, quando elas vão estar disponíveis para você usar, se a atualização é semanal, diária, mensal, tem que entender tudo isso. E é como o Bruno falou, né? Você precisa entender a variável, ter tudo documentado, porque eventualmente você pode ter que explicar, e até mesmo para você entender e fazer monitoramento do seu modelo. Às vezes a variável mudou o comportamento dela e você não sabe não faz a menor ideia do porquê e tudo. Enfim, realmente fica difícil. Boa. E olha só, o Chole falou, né? Mas excluir variável que não tem explicação não é uma regra? Não, Chole, sabe por quê? Porque, eventualmente, imagina que a variável 39, a variável 39 foi a mais importante de todas. Você vai ter que ir atrás da área de negócio para falar, gente, o que é isso aqui? Tem que ir atrás de todo mundo da empresa, vai te provocar a procurar explicação por aquilo, porque, de onde que ela veio? Então, tudo bem cortar o mato alto, assim, deixar essas variáveis irem embora. Aí, nesse caso do problema, outras variáveis que tinham explicação resolveram o problema. Mas imagina num cenário que as 10 primeiras variáveis são variável 2, variável 12, variável 39, variável 15. Opa!
Todas as variáveis que eu não conheço são as que mais resolvem o meu problema. E isso vai te trazer uma provocação. Então, você não exclui por regra dura. O que é regra dura? Se eu não conheço, eu jogo fora. Não. Deixa a estatística excluir. Se a estatística não excluiu, então você vai dar uma chance para que alguém explique essa variável. Você vai ter que expor o problema, dar luz ao problema. Aí você vai levar num comitê de dados, num comitê que tiver, e falar, gente, apareceu 10 variáveis aqui que resolveriam o meu problema, só que eu não faço ideia do que elas significam. Alguém me explica o que é isso aqui? Aí se ninguém explicar, vai virar um caos, alguém vai ter que explicar. Mas se ninguém explicar mesmo, aí você joga fora. Esse é o ponto. Provocar essa discussão. Maravilha! Boa! Maravilha, gente. Olha, fiquei aqui, ó, feliz com a solução, tá? Me trouxe uma alegria enorme. Bacana, vocês fizeram um belo trabalho. Eu tenho certeza que quem assistir essa apresentação aqui vai ter insights legais para estudo, para apresentação, para levar numa conversa, numa entrevista. Então, isso aqui foi muito enriquecedor. Agradeço a participação de todos vocês. Teremos outros hackathons. Vamos ver como é que a gente vai avançar aí para os próximos desafios dos nossos hackathons aí. Parabéns, gente. Parabéns aí a todos que estão com a gente. Obrigado pela participação de todos. E estou muito feliz de compartilhar esse tempinho com vocês. E um bom domingão aí para todo mundo. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês todos. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Até mais. Tchau, tchau.